Fala galera, beleza? Gravar mais um vídeo aqui, né? Um vídeo totalmente aleatório, espontâneo, sem saber exatamente o que eu vou falar aqui, mas simplesmente pôr algo para fora. Andei pensando sobre o quão falar a verdade influencia na sua realidade. Isso também está atrelado às nossas intenções, naquilo que depositamos as nossas energias, né? E que, de certa maneira, co-criamos essa realidade, né? Então, basta a gente querer, né? Sem esforço algum, né? Porque na própria palavra oração, né? Ela é uma dicotomia, né? Dual, né? Então, orar, que clamar, né? Pedir, né? E ação, que é simplesmente se movimentar, né? Então, ambos estão atrelados lado a lado, né? Então, o primeiro passo é esse, é orar, esperar com paciência e que serás atendido, né? E fazer por onde, né? Daquilo que você almeja. Então, é assim que funciona a frequência do universo, né? E que a maioria das pessoas não vão ter acesso, né, a esse conhecimento e essa prática de vida, né, que transforma a vida de fato, certo? Então, tudo aquilo que pensamos e que queremos com tamanha força e que mentalizamos e que co-criamos em nossa mente e que visualizamos, porque o mais importante é visualizar, o mais importante é estar conectado com o que você está buscando, né, para aí fazer, né, acontecer naturalmente, organicamente acontece, né? Então, para isso você deve estar consciente, né, dos sinais, né, para quando surgir em sua posição de frente, você consiga abraçar essa oportunidade que simplesmente passa como um flash, um estalar de dedos, passa na sua frente e depois, como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado, certo? Então as oportunidades chegam, passam e se você não estiver convicto e consciente do que você quer, elas simplesmente vão e não voltam mais, certo? Porque são coisas únicas que acontecem em nossas vidas, certo? Então, tenha cautela e tenha bastante convicção sobre aquilo que você quer co-criar nesse universo 3D material, certo? Cautela gera-se também receio, cuidado, né, para você não cair em certos desejos que vão, de certa maneira, te prejudicar a curto, a médio ou a longo prazo, certo? Então é isso. Aquilo que você almeja, mentalize, escreva, faça ações pequenas, não precisa ser ações já de imediato, mas sutis. Faça coisas sutis que irá traçar o caminho para você alcançar o suprassumo, né, da cocriação da sua realidade, certo? Então, no princípio de tudo foi o Verbo, e o Verbo se fez carne, certo? Então, nós temos o poder em imagem e semelhança do Criador. É claro que, né, a gente, com esse poder, né, que o Criador deu para todos nós, né, porém poucos vão acessar,
né? É claro que se você estiver em uma vibração baixa, densa, né? Se você estiver cedendo aos desejos carnais, né? Praticando coisas ilícitas, né? Essas frequências vão ser totalmente involucradas, né? Vai ser invólucras, né? Elas vão estar envoltas em um emaranhado de energias que não vai condizer com aquilo que você sente de fato, né? Mas que você, por receio, por medo, por conveniência, não abandona o seu estilo de vida antigo, né? Não dá o braço a torcer, como diz o ditado, né? Então é basicamente isso. Essas são as leis, né? E essas leis são usadas por milênios e milênios e milênios, né? Pela cabala judaica, né? A Bíblia Sagrada, né? O Antigo Testamento é uma cabala judaica, a Torá judaica, hebraica, né? Funciona com lei da atração, né? Então não existe livro nenhum algum que ensine isso para o povo, para um indivíduo, né? Sobre lei da atração, como atrair as coisas. Perdistes e serás ouvidos e será alcançado. Tudo o que perdides em meu nome, assim disse Cristo, serás atendido, pois eu e o Pai somos um, imagem e semelhança. Então olha como está nas entrelinhas, nas parábolas e nas metáforas, essas pérolas, né, que passa despercebida, é claro, pelas pessoas, né? Então a maioria não vai ter acesso, e se você chegou aqui e você tem um pouco dessa consciência, você acaba saindo meio que na frente, né? E se dando bem. Então você acaba se dando bem, né? Quando você pratica esses conhecimentos conscientemente, certo? E essa é a dádiva da vida, essa é a dádiva de ser filho de um Criador tremendo, perfeito e maravilhoso, que nos proporciona essa vivência material, com essa mentalidade em expansão, que a gente consegue deixar de lado o nosso ego, a nossa lamentação, as nossas murmurações, né, de ficar choramingando pelos cantos, né, por questões de que não está dando certo as coisas, né, você que não está fazendo de maneira correta, né, não é a vida, não é o Criador, não é ninguém que está te bloqueando para que você venha a cuidar da sua própria vida, certo? Bom, em detrimento disso, né, desses comentários, eu venho trazendo também, né, o quão falar a verdade, né, expor aquilo que você pensa para o outro, o quão isso se tornou como algo fútil, né, e as pessoas mais fúteis ainda que recebem essas palavras, né, e não aproveitam as pérolas e descartam, né? Por exemplo, recentemente, né, eu estava gostando de uma pessoa, né, com amizade, né, e por questões de muito tempo da minha vida, né, acredito que a maior parte da minha adolescência e uma parte mais depois de 18 também foi assim, né, de eu ser um menino tímido, né, no que tange relacionamento, né, e falar, né, e me relacionar com as meninas, com as mulheres, né, eu sempre fui tímido, eu sempre fui reservado, não é que eu não deixei de ser, né, hoje em dia eu sou mais comunicativo, né, porque são fases e épocas e eras das nossas vidas, então a gente não pode se identificar tanto com o nosso passado, né? A gente precisa focar no presente. Porém, eu me recordo que
nessa época da minha vida, né, que eu era tímido na escola e tal, eu atraía é, garotas, meninas, né, para se interessarem a me conhecer, até namorar, ficar comigo, né? Eu atraía por eu ser tímido, por eu ser reservado, né? Eu atraía, então a timidez para mim era como era como, como eu posso dizer, um charme, como um atributo muito bom, né? Então, hoje em dia, né, vendo a personificação de quem eu sou, de quem eu estou me tornando, né, isso meio que ficou de lado, né, essa vivência, essa forma de agir, né, de determinada maneira. E hoje eu estou mais comunicativo, né? Eu estou mais expressivo, né? E esse meu lado expressivo, né, principalmente no lado das mulheres que eu me interesso, né, não para sair por aí me relacionando com qualquer uma, né? Eu não vibro nessa frequência, eu não quero isso para minha vida, né? E sim ter relações saudáveis e conexões, né? Porém, eu tenho percebido, né, que o mundo que a gente está vivendo está se tornando cada vez mais superficial e fútil, né? Onde as pessoas estão rasas, né? Eu gosto muito de um livro, né, de um sociólogo e um filósofo polonês, né, que faleceu aí por volta de 2015, por aí, enfim, já faz mais de 10 anos, eu acho, né, chamado Zygmunt Bauman, né, onde ele escreveu em uma de suas obras sobre a modernidade líquida, né, e uma das suas frases marcantes do seu livro é: mundo líquido e superficial, sem forma e sem solidez. Nada foi feito para durar, né? Então, esse livro me marcou bastante, né? Ainda mais nesses tempos atuais da minha vida, né? Porque eu venho observando que é isso. As relações nunca foram tão superficiais como os tempos atuais, onde as pessoas estão recusando toda e qualquer manifestação de sentimentos, e sentimentos eu digo não de emoções à flor da pele, inconscientemente regidos por paixões platônicas que fazem você simplesmente se tornar um cego, né? Simplesmente um doente, porque a paixão é uma doença, né? Mas e sim expressar aquilo que você sente. Por exemplo, recentemente, né, eu conheci uma menina, né, e a gente fez uma boa amizade. É, a gente tem interesse nos mesmos assuntos, né? A gente já frequentou os mesmos lugares, então toda vez que a gente se encontra, a gente tem conversas longas, né, sobre vários assuntos, né? É uma companhia que traz um conforto, que traz você para ser você mesmo, sabe? Você não precisa se personificar, você não precisa é, tentar ser outra pessoa, porque se fala o que você pensa, essa pessoa também fala o que pensa, né? E ambos têm as mesmas convicções sobre muitos assuntos, que tange antissistema, que tange anti-vacinas e etc. Um monte de coisas, enfim, é muito saudável para um homem, acredito que muito saudável também para a mulher, encontrar um companheiro para a sua vida que pensam as mesmas coisas, que sabem que esse sistema que está aí é um sistema podre, é um sistema falho, são pessoas que aquilo que elas falam sobre essas questões são pessoas tidas como loucas, certo? E isso me atrai como homem, como quem eu sou atualmente.
né? Eu não me atraio por superficialidades, eu não me atraio por assuntos fúteis. Eu gosto de dialogar com pessoas que falam isso que eu penso, falam isso que eu compartilho aqui no canal com vocês. Eu me sinto um tesão absurdo, né, quando eu conheço pessoas desse nível de consciência, refletivo, reflexivo, filosófico, sociológico. Eu me sinto totalmente assim, tipo, não sei dizer outra palavra, né, a não ser tesão, a não ser vontade de estar mais e mais com essa pessoa, de me relacionar com essa pessoa, né? Só que eu não sei o que vem acontecendo com a mente das mulheres, eu não sei o que vem acontecendo com a mente dos seres humanos em gerais, que quando você expressa que sente algo além com essa pessoa, expressa, sim, por meio de mensagem, de texto, por meio de pessoalmente, você expressa, você fala, né? Tipo, poxa, olha, tô gostando de você, poxa, a sua energia é incrível, você é uma pessoa muito legal e tal. Sabe, você elogia, você expressa que você tem interesse na pessoa, que você está gostando dela, que ela é uma pessoa especial em sua vida. O que que acontece com um defeito isso? As pessoas simplesmente somem, né? Foi o que aconteceu no meu caso. Eu expressei isso para essa mulher e ela simplesmente sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Já tem 2 dias hoje que ela não manda mensagem, ela sumiu do mapa total. Não respondeu. E não é a primeira vez que isso me acontece, tá? De eu ficar em um vácuo, né? Assim, tipo, sem entender, mano, o que, que eu fiz de errado para essa pessoa? Em querer o bem dela, em expressar, né, que, poxa, ela é uma pessoa especial, ela é uma pessoa assim, assim, assim. Tipo, para ela sentir que tem ali um interesse, né, que vamos se conhecer mais, né? A pessoa simplesmente some, né? Então eu fico me perguntando, será que o Hugo do passado, aquele menino tímido, calado, frio, estava sempre em silêncio, sempre observando, será que eu tenho que agir nesse âmbito dos relacionamentos dessa maneira? Porque para mim não faz mais sentido eu agir daquela maneira, porque até que eu era imaturo, né? Era imaturo, estava ali descobrindo o que era a vida, né? Então hoje, com a idade que eu tenho, né, eu vejo as relações pessoais e interpessoais como relações intensas, como relações que a gente deve desfrutar delas, certo? E não ser utilitaristas, mas sim ser relações de trocas saudáveis, certo? Só que o que eu posso fazer, né, se eu não vim para agradar, né, ninguém nesse mundo, não vim para agradar as pessoas, a não ser o Criador, o Altíssimo, né? Então as pessoas fazem o que querem com o que ela recebe de mim, né? Porém o que recebe de mim são coisas boas, são coisas expressivas. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito expressiva, né, tanto em palavras, tanto em atitudes, e isso parece que, de certa maneira, nessa fase da minha vida, tem se tornado como um repulsor, né, automático de pessoas, certo? Então, são pessoas que eu expresso o que eu penso e que, se ela quiser continuar no meu círculo social, ela vai aceitar aquilo, né? Ela vai entender, ela vai manter por perto ainda a minha presença. Caso contrário, não. Ela simplesmente vai fazer isso, ela vai se afastar, né? Deixando claro o sinal de que se afastou porque não quer dar seguimento mais a uma amizade, a um relacionamento, que seja, certo? Então, é isso, é isso. Hugo do passado, eu não quero retroceder mais.
Hugo do presente, eu estou satisfeito com quem eu sou, com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu estou exercendo, com o que eu estou plantando, com o que eu estou colhendo, certo? Então, o que importa, né, na minha vida, né, e o que importa na sua vida, se você está sendo tocado também com essas palavras, é quem você é no agora, no presente, certo? E que não se deixe levar, né, pelo seu passado, né? Porque quem está com o Criador, com o Altíssimo, nova criatura se fez, né? Assim é a sua palavra, né? Então, Abrão se torna Abraão, né? Isaac se torna Jacó e assim sucessivamente, né? Eis que o velho se fez velho, o novo se fez novo, certo? E é isso, essa é a, as pérolas das Escrituras Sagradas que são instruções para a gente viver aqui na Terra, né? E não viver demasiadamente frustrado, né? Quando algo sai do script, algo sai do que você ali, de certa maneira, estava esperando, porque, poxa, não vai mentir, eu não minto, eu não sou hipócrita, que é óbvio que eu dou amor, eu dou espontaneidade, sinceridade para outra pessoa, eu também estou esperando isso. E quando você não recebe isso de volta, é frustrante. Você se pergunta mesmo o que fez de errado e tal. E se você não tem propósito em sua vida, né, você pode cair em um laço, né, em um limbo, né, em um misto de emoções e acabar anulando a sua vida, né, seus afazeres, a sua rotina, os seus hobbies, né, para simplesmente ficar se martirizando por esses pensamentos que tomam conta, né, do seu consciente, corroendo, né, e se instaurando o subconsciente para que você viva uma vida frustrada, se recordando dessa memória afetiva. Então é isso, galera. Um vídeo aleatório aí. E eu vou salvar e já vou postar aí, porque é isso. Externalize, fale tudo o que pensa, escreva tudo o que pensa, pinte tudo que você imagina com arte ou em artesanato, externalize. Mas quando for externalizar, externalize coisas boas, certo? Pois o que contamina o homem não é o que entra, mas e sim o que sai, certo? Então, permita que saia coisas boas para você. Não guarde rancor, certo? Pois, assim como Cristo nos deixou o exemplo claro e o exemplo puro e singelo na humanidade, né? Quando Pedro te pergunta, né, Senhor, eu não entendo, né? Eu tento sempre estar perdoando as pessoas, mas eu quero saber de ti, que é o detentor, né, em verdade, em espírito, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Né? E Cristo lhe responde, né? Deves perdoar 70 vezes 7. Né? Então, assim, 70 vezes 7. Né? A gente deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Né? A gente não precisa nem fazer cálculo, 70 vezes 7, quanto que dá. Mas sim, a gente precisa observar nas entrelinhas as parábolas e as metáforas. A gente deve perdoar sempre. Não existe limite para a gente perdoar, certo? E é isso, né? Eles não sabem o que fazem, né? Assim como a palavra também deixa claro. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem, né? E eu desejo para todas as pessoas que negaram a minha presença, negaram o que eu falei, o que eu expressei para elas, né? Seja mulher, seja homem, eu desejo
que essas pessoas se deem bem na vida e que o Criador os abençoe grandemente, né, em suas vidas, né, e que elas venham encontrar a luz em verdade, em espírito. Aleluia. O Espírito Kadosh estejam convosco.